Bom dia, bem-vindos à aula do Srimad Bhagavatam. Vamos começar. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yattodanandanam Brajajanaranjanam Yattodanandanam Brajajanaranjanam Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodanandanam Brajajanaranjanam Yattodanandanam Brajajanaranjanam Yamuna Tirovanachari Yamuna Tirovanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yattodanandanam Brajajanaranjanam Yasodanandanam Brajajanaranjanam Yamuna Tirovanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estamos começando sobre nossa aula do Srimad Bhagavatam. Só um minutinho aqui. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, no terceiro canto, capítulo 3, os passatempos do Senhor fora de Vrindavana. Lendo do Srimad Bhagavatam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Snigdha smita valokena vacha piyusha kalpaya charitrena navadyena Sriniketana chatmana. Snigdha, suave. Smita, avalokena, por um olhar com um sorriso. Vacha, pelas palavras. Piyusha kalpaya, comparadas a um néctar. Charitrena, pelo caráter. Anavadina, impecável. Shri, fortuna. Niketana, residência. Cha e Atmana, por seu corpo transcendental. Tradução. Ele estava ali, com seu corpo transcendental, a residência da deusa da fortuna, com seu costumeiro rosto suave e docemente sorridente, suas palavras nectárias e seu caráter impecável. Significado por Srila Prabhupada. No verso anterior, descreve-se que o Senhor Krishna, por estar versado nas verdades da filosofia Sankhya, é desapegado de todos os tipos de matéria. No verso atual, descreve-se que ele é a residência da deusa da fortuna. Essas duas coisas não são contraditórias, em absoluto. O Senhor Krishna é desapegado da variedade da natureza inferior, mas ele está no gozo eterno e bem-aventurado da natureza espiritual, ou a sua potência interna. Aquele que tem um fundo insuficiente de conhecimento
não pode entender essa distinção entre as potências externa e interna. Na Bhagavad Gita, a potência interna é descrita como Prakriti. No Vishnu Purana, também a potência interna de Vishnu é descrita como Parashakti. O Senhor nunca se desliga do contato com Parashakti. Esta Parashakti e suas manifestações são descritas no Brahma Samhita 5.37 como Ananda Chinmaya Ratha Pratibhavitabi. O Senhor é eternamente alegre e cônscio do gosto derivado de tal bem-aventurança transcendental. A negação da variedade da energia inferior não torna necessária a negação da bem-aventurança transcendental positiva do mundo espiritual. Portanto, a amabilidade do Senhor, seu sorriso, seu caráter e todas as coisas relacionadas a ele são transcendentais. Estas manifestações da potência interna são a realidade, da qual a sombra material é apenas uma representação temporária, da qual todos que têm o devido conhecimento devem se desapegar. Om Jnanatimirandasya Jnanam Jnana Salakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhuktale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Shwapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Snigdasmita Valokena Vacha Piyusha Kalpaya Charitrena Navadena Srinikitana Cha Atmana. Ele estava ali com seu corpo transcendental, a residência da deusa da fortuna, com seu rosto costumeiro, com seu costumeiro rosto suave e docemente sorridente, suas palavras nectárias e seu caráter impecável. Então aqui nós podemos ver nesta descrição deste terceiro capítulo do Srimad Bhagavatam, do terceiro canto, não? Sobre a natureza de Krishna. Este capítulo ele começa a descrever como que o Senhor, após sair de Vrindavana, não? Ele se tornou rei em Dwarka, e depois mostra os diferentes passatempos dele nessa sua forma como Dwarkadish, tá? Como está dito no Brahma Samhita, Ishvara Paramha Krishna Sachitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. O Senhor Supremo, ele é pleno de bem-aventurança, eternidade e conhecimento. E Krishna é esse Senhor Supremo. Ishvara Parama Krishna. E também outra parte do primeiro canto do Srimad Bhagavatam se descreve sobre a diferença entre o Senhor Krishna e todas as outras diferentes manifestações da divindade, todas as outras manifestações de Deus.
da personalidade de Deus, ou mesmo dos seus outros aspectos, como suas chakras e suas energias. Na verdade, tudo que existe é Krishna. Isso é explicado nos Upanishads, né? Eko Eva Advityam. Ele é o Eka Eva. Certamente ele é o Eva Advityam, sem nenhum outro segundo, sem um segundo. Então, na verdade, não existe nada além dele. Isso pode levar a uma confusão, uma conclusão de alguns transcendentalistas, assim, apegados à filosofia não dual, entende? De que eu sou Deus, tudo é Deus, entende? Mas essa compreensão da unidade, porque se não houvesse essa unidade, se não houvesse essa natureza de advaya, de não dualidade, então significa que Deus não seria único, ele teria algo além dele. Então, na verdade, não existe nada além dele. Assim como o meu corpo. Eu tenho um corpo, mas eu tenho partes do meu corpo, e aquelas partes do meu corpo não existem independentemente. Elas podem tentar existir independentemente, mas elas vão definhar e morrer. Elas só podem ser plenas quando estão inseridas na sua posição dentro do corpo. Então, todas as energias, todas as realidades são parte de Krishna. Então, são expansões das suas energias. E Krishna tem muitas energias. Parashaktir Vividaiva Suyate Swabhavika Jnanabala Kriyata. E essas energias, elas têm um propósito de servir ao Senhor Supremo. Tá? Assim como o fogo. O fogo tem sua energia, o calor e a luz. E a função das energias ígneas do fogo é exatamente manifestar plenamente a natureza do fogo, porque um fogo sem calor ou sem luz, um fogo que não manifesta a sua energia, seria um fogo incompleto. Então, de uma forma, o Senhor Supremo, na sua forma plena, última, ele é Bhagavan. Bhagavan significa que ele manifesta as suas potências, Bhaga, as suas opulências, porque Deus sem as suas potências, sem a sua energia, ele não pode nem ser considerado uma pessoa. Purusha significa exatamente isso, pum da ideia de macho, pum da ideia assim, daquele que controla, ele controla as suas energias. Ele controla as suas energias. Tá? Então, portanto, Deus existe de várias formas, não? Este absoluto, ele existe como Deus, não? E as energias de Deus. Agora, tanto que todo demais, toda outra pluralidade é manifestada na energia de Deus. Existe uma pluralidade que se manifesta temporariamente, existe uma pluralidade que não se mantém, que é exatamente manifesta pela sua energia material, Mahatmaya. Mas existe uma outra energia que, diferentemente da energia material Mahatmaya, ela manifesta a variedade, a diversidade no plano de eternidade, enquanto que a energia material se manifesta no plano de temporalidade. A energia material, ela só funciona sob o controle do aspecto do tempo do Senhor Supremo, Kala. Então, Kala, ele impulsiona o funcionamento da energia material, enquanto o mundo espiritual não tem. Então, Krishna é a verdade última, entende? E ele, manifestando suas energias, ele se torna pleno. Por isso que dizemos que a forma da personalidade de Deus é a forma plena de Deus. Entende? Alguns impersonalistas tentam analisar o conceito da personalidade como sendo criado pela energia material e, portanto, também sendo temporária. Entende? Mas a forma de Krishna é nirguna. É nirguna não no sentido de que não tem variedade, que não tem qualidade, mas não tem qualidades, não tem o mesmo tipo de variedade provisória manifesta pela energia material, mas sim a variedade dele existe e é manifesta pela sua potência interna, Yogamaya.
E essa variedade, ela não existe na dimensão do tempo material, e, portanto, sempre existiram e sempre vão existir. Então, quando Krishna na Bhagavad Gita fala sobre essa natureza da alma também, se refere que essa alma também tem uma natureza que se manifesta quando ela está em comunhão, quando ela está associada com a energia interna de Krishna. Quando a alma, que é uma partilha de Deus, não está sob a influência da energia interna de Krishna, ela não manifesta o seu Swarupa, a sua forma espiritual, a sua potência de individualidade eterna, não é manifesta, mas se manifesta a perversão, a sombra dessa individualidade que é causada exatamente pela energia material. Por isso é dito que nós, como Diva, Divera Swarupa Raya, por natureza somos servos eternos de Krishna, mas nós somos almas eternamente condicionadas, ou seja, almas que só existem na associação, sob a influência das energias de Deus, ou da energia material, ou da energia espiritual. Por isso que somos considerados tatasta, energia marginal. Então, portanto, o Senhor tem muitas energias, das quais a alma também é uma das energias. Mas ele é a forma original. E esta forma original é exatamente Krishna, que é chamado Swayamrupa. Por que Krishna, segundo o Bhagavatam, diz? O Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, descreve as diferentes encarnações, as diferentes manifestações de Krishna. Mas depois ele escreve Etechansa Kalapunsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Todas essas manifestações, todas essas listas das encarnações divinas, que são infinitas. Está dito que ninguém pode contar o número de encarnações de Deus. Assim como uma pessoa não pode contar, o Bhagavatam explica, as ondas do oceano que estão acontecendo sem parar. Ninguém pode contar as manifestações do Senhor Supremo. Então, o Senhor está assim. Mas, dentre essas muitas manifestações, Etecha Ansa, elas são ou manifestações plenárias de Deus, ou Ansha, Kala Ansha, ou porções de uma manifestações, que às vezes é chamado Shaktavesha. Então, aí estamos falando sobre a expansão da personalidade de Deus. Deus se expande, entende? Através da sua energia material, da flor das almas, que também são consideradas expansões de Deus, mas nós são consideradas expansões separadas. Agora, as expansões que são ele mesmo são chamadas Swayamrupa. Significa a forma que não depende de outra forma. Todas as almas, toda a energia material, a energia espiritual depende de Krishna. Assim como o calor e a luz dependem do fogo. Agora, as formas eternas de Krishna, suas expansões, chamadas Ansha. Ansha é diferente das almas que são chamadas Vibhinansha, expansões separadas. Agora, Ansha, Purnansha, existem essas formas plenas, são as expansões plenas que ele se expande, mas ele é ele ainda. Então, não é que é outra pessoa, é ele em outra forma. Agora, Krishna, por que Krishna? Krishnastuba, mas Krishna não. Krishna não. Krishnastu Bhagavan Swaya, ele é o Swaya, Swayarupa. Ele é a forma que não depende das outras formas de Krishna. Isso Rupa Goswami também explica no Bhakti Rasamrita Sindhu sobre as qualidades. Entende? Krishna, ele manifesta todas as qualidades que podem ser encontradas em Vishnu e Shiva, Brahma, os Siddhas, as almas liberadas, mas ele tem uma qualidade peculiar em Vrindavana, qualidades que manifestam a sua natureza, suas opulências. O Bhagavan dele são opulências de doçura. Ele tem passatempos doces, associados doces. Ele toca a sua flauta doce. Tudo em relação a Krishna é doçura. Então, essa natureza de Krishna, que ele é
Deus mel, o Deus doce. Enquanto que nós podemos ver suas expansões, elas já manifestam opulência de poder, opulência de majestade, que para manifestar a sua natureza de Deus, de Criador. Por isso o Prabhupada fala, quando Deus está na sua doçura, curtindo com seus associados eternos, no mundo espiritual, em Vraja, ele é Krishna. Mas quando ele está manifestando a sua natureza de grandeza, ele é Vishnu. Ou mesmo em Vrindavana, existe um aspecto de Krishna que manifesta essa interface com a natureza de majestade de Vishnu, que é Krishna também, mas só que é Krishna em Dwarka. Tá? Em Krishna em Dwarka, ou Krishna Mathura, ele é Krishna, mas a sua natureza de Aishvarya, de poder, opulência como Deus. Por isso que este Krishna é o Krishna que nós adoramos como Jagannatha. Jagannatha, ele é o Senhor do universo, ele é Deus nesse sentido. Apesar de mesmo o Senhor Jagannatha ele ser assim, aspirar por a sua forma de Krishna em Vrindavana, por causa dessa doçura. Então Krishna, por isso Krishna é Anshi. Anshi significa Shwarupa, aquela forma de onde não vem nenhuma outra forma. Agora, as outras formas de Deus são Ansha, elas manifestam a grandeza de Deus, mas elas ventam. Então, aquela forma de Deus que não vem de nenhuma outra forma, ela é a personalidade de Deus original. Ela é exatamente Krishna. Tá? Então, portanto, Krishna, ele está sendo descrito aqui, nesses versos deste capítulo, não? Em seus passatempos fora de Vrindavana. É dito que Krishna não sai de Vrindavana. É verdade, Krishna não sai de Vrindavana. Quem sai de Vrindavana é essa expansão de Krishna. Tá? Swayam Prakasha, que ele pode manifestar um monte de outros passatempos. Tá? Então, portanto, aqui, mas ainda assim, Krishna, nesse verso fala aqui, né, ele tem Smigda, que significa suave, não? Smita, tá? Avalokena. Avalokena significa aquele que olha, tá? Que através de seu olhar, aquele que tem um olhar, como se chama? Ele olha sorrindo, entende? Ele é simpático, ele olha sorrindo. Então, Avalokiteshvara. Então, e ele também está dito aqui que ele é. Então, como nós estamos agora falando sobre Dwarkadish, o Senhor em Dwarka, é o Senhor com Lakshmi. Em Vrindavana, o Senhor é com Radha. Tá? Agora, aquele Senhor que sai de Vrindavana, entende? Os habitantes de Vrindavana não querem sair, Krishna não vai. É dito, esse é um conhecimento muito esotérico, entende? Que só mesmo as literaturas mais recentes, as revelações mais recentes, os Bhaktirasa Shastras, que foram apresentados para nós, entende? Pelos associados de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele é a encarnação mais recente de Krishna. Mas ele não é apenas uma encarnação de Krishna. Ele não vem... Porque a natureza das encarnações de Deus é que elas são encarnações de Kshirodakshai Vishnu, que ela vem para, como Krishna diz no Bhagavad Gita, proteger o Dharma, proteger os princípios religiosos, entende? Proteger os devotos, aniquilar aqueles que estão criando problemas para os devotos, aqueles que estão indo contra o Dharma. Mas a natureza, esta é exatamente a natureza de Vishnu, matar os demônios. Mas em Vrindavana não. Em Vrindavana, Krishna nem é Deus. Entende?
não é Deus em nenhum sentido, ele não é considerado como Deus. Ele vai além de Deus, porque ele é o objeto da alma. Então é dito que esses acharyas associados a Chaitanya Mahaprabhu, que vieram agora dessa versão, última versão da revelação védica, entende? Podemos ver que e na primeira revelação védica, nos Shrutis, Vedas, se revelou o conhecimento dos rituais, dos sacrifícios, Jagyavai Vishnu. Vishnu é o sacrifício nesse conhecimento dos Vedas, entende? Para que as pessoas possam, assim, Ishavate Amidam Sarvam, reconhecer a posição suprema de Krishna como proprietário, desfrutador de tudo, e, portanto, reconhecê-lo e se purificar desta doença primordial que influenciou a alma para que ela pudesse exercer erroneamente o seu livre-arbítrio e vir a esse mundo material, possam ser resgatados. Então essa primeira preocupação dos Vedas, nesse conhecimento do Pravrita e Marga, para purificar as pessoas, para que elas possam curar do equívoco de vir ao mundo material. E aí, quando as pessoas se purificam, reconhecer a posição de Deus, aí a revelação 2.0, não, a primeira revelação 1.0 são os rituais védicos, então é o princípio elementar da religião, que é o sacrifício, não viver neste mundo. Por isso que próprio Bhakti começa com Karma Yoga. Karma Yoga é a forma mais rudimental de Bhakti, onde a pessoa age no mundo, mas ela age desapegada dos frutos, com consciência de sacrifício e dedicando a Deus. Então aí a primeira revelação é esse, tá? Por isso o conceito de Vishnu, de Deus, nessa literatura, ele não é tão explícito, ele está implícito ali, só aquelas pessoas que são iluminadas podem entender a posição suprema de Krishna. Aí vem a revelação do 2.0, é exatamente Jnanakanda, o conhecimento que vai nos dar sobre como que nós podemos nos purificar através do conhecimento da natureza eterna, do conhecimento. Então, esse tipo de conhecimento, como foi explicado aqui, Krishna nos ensinou, é Sankhya. Entende? A palavra Sankhya, usada na Bhagavad Gita, entende? E na forma original, ensinada por Kapila Deva, é o conhecimento espiritual, é a distinção entre o real e o irreal. Entende? Apesar do Sankhya, que é estudado classicamente, ele apenas faz uma análise quase ateísta da teoria da evolução, não, entende? Como que os elementos vêm do Purusha e Prakriti, mas o Sankhya verdadeiro, antigo, ele não apenas ensina esse detalhe, mas ele vai sobre a natureza eterna da alma de Deus e também fala sobre o serviço racional. Então este Sankhya foi muito explicitamente falado aqui no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, nos ensinamentos de Kapila Deva, para sua mãe, tá? E depois também ele ensina ao seu pai em outra parte do Bhagavatam. Então, portanto, Sankhya, este conhecimento, ele é sinônimo de Jnana, tá? Ele é o conhecimento da... Então, o segundo, a revelação é exatamente sobre isso. E, portanto, nesta Kali Yuga, o Senhor veio também, encarnou, Krishna encarnou no começo de Kali Yuga, no fim de Dwapara Yuga, e aí ele permite que a revelação, inclusive Vyasadeva nos faz uma nova versão dessa, a revelação 3.0, que deixa explícito o processo de Upasana, o processo de Bhakti, tá? Então, portanto, esse conhecimento foi revelado em Krishna. Mas ainda assim, ficou, devido às influências dessa era de Kali Yuga, devido à influência de contaminação, mesmo o conhecimento da natureza de Bhakti revelado nos Puranas, Srimad Bhagavatam, Vishnu Purana, toda a literatura, ainda foi mal compreendido. Portanto, Krishna teve que vir de novo em Kali Yuga, como Chaitanya Mahaprabhu, e, portanto, como a posição de Bhakti foi estabelecida na revelação anterior do Srimad Bhagavatam, então o Srimad Bhagavatam é a base. Podemos dizer que, assim como o Shruti é a revelação, Smriti são aquelas literaturas que explicam, fazem uma hermenêutica das revelações dos Vedas.
o Srimad Bhagavatam, apesar de tecnicamente estar na categoria de ser um Smriti, tá? Ele podemos considerar, assim, supor, por analogia, que dentro da revelação trazido por Chaitanya Mahaprabhu é o avatar de Kali Yuga. E como sendo o avatar de Kali Yuga, ele veio trazer o Dharma de Kali Yuga, que é o Sankirtan Jagya. Sankirtan Jagya significa a glorificação dos santos nomes, das qualidades dos passatempos, e portanto existiam conhecimentos nas entrelinhas. Por exemplo, Shrimati Radharani no Srimad Bhagavatam ela nem é descrita, ela é apenas falado, nem o nome dela, não entra em detalhe. Mas então este conhecimento da revelação 3.0 de Bhakti, Chaitanya Mahaprabhu trouxe com mais detalhes, muito mais detalhes, trazendo os seus associados eternos e que escreveram literaturas como os Goswami de Vrindavana, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, todos os grandes acharyas trouxeram estes Smriti Bhakti Shastra, Smriti Bhakti Rasa Shastra, porque mesmo o conceito de raça, ele está bem implícito no Srimad Bhagavatam, mas não foi detalhadamente explicado como foi explicado nesta literatura, nesses Shastras dos Goswami de Vrindavana, como Rupa Goswami, Sanatana Goswami. E, portanto, vamos encontrar muita coisa na literatura. Prabhupada queria que nós estudássemos a literatura dos Goswamis, o Satsandarbha. Prabhupada nos deu o Bhaktisiddhanta Sindhu na forma do Srimad Bhagavatam, do Néctar da Devoção, o Padishamrita também. Então, conhecimento, então, portanto, esse conhecimento. Então, por que eu estou fazendo este adendo aqui? Para explicar exatamente sobre a posição de que Krishna não sai de Vrindavana. Então, portanto, por quê? Então, os Goswami, nós encontramos nessa literatura dos seguidores, dos associados de Chaitanya Mahaprabhu, que vieram dar a revelação 4.0, dos detalhes que a revelação básica do Srimad Bhagavatam nos deu. O Srimad Bhagavatam se apresenta como sendo a essência nata de todo o conhecimento védico. Ele é o comentário natural sobre o Vedanta, ele é o comentário natural sobre a conclusão dos Vedas, sobre a conclusão dos Upanishads, que é a revelação 2.0. Ele é a conclusão de todo o conhecimento e de todo o ritualismo védico. O nosso Jagya é Sankirtana, é glorificar as atividades de Krishna. E, portanto, no Srimad Bhagavatam, Srimvatam Swata Krishna, Punyashravana Kirtanaha, aquelas pessoas piedosas vão estar ocupados nisso. Então, portanto, lá se descreve um pouco essa questão de que Krishna não deixa Vrindavana, mas Krishna sai de Vrindavana para ser Dwarkadish, para ser o Senhor Jagannatha, entende? Como que é isso? Não é uma contradição, aparentemente, entende? Não, porque é dito que Krishna, quando ele nasceu na prisão de Kamsa, ele não era o Swayam Krishna, era a expansão de Krishna como Vasudeva, o filho de Vasudeva, que é esse Krishna de Dwarka, esse é o Krishna rei, é o Krishna que fala o Bhagavad Gita. Esse Krishna nasceu ali de Devaki e Vasudeva. E aí Vasudeva, na noite tempestuosa do seu nascimento, levou Krishna para Gokula, que é o lugar de Vraja, que Krishna ficou. Krishna nasceu em Gokula, passou uma grande parte de sua vida em Gokula. Depois de algum tempo, todos eles mudaram para o que é conhecido hoje como a cidade, como Vrindavana, tá? Então, em Gokula, que é uma das partes de Vrajadama corresponde várias dimensões: Gokula, Vrindavana, Ramana Reti, Govardhana,
Vassana, Varshana, todas as diferentes regiões, que é chamada região chamada Vrajamandala, Vrajabhumi, a terra, mais, é um Vrindavana mais amplo, tá? Não é apenas a cidade de Vrindavana, que é civilmente conhecida na Índia. Então aí, Krishna foi levado por Vasudeva. Aí, quando ele chegou lá, na noite, né, mãe Yashoda tinha dado à luz a uma menina. Mas ela também, isso não está muito explícito no Bhagavata, mas a literatura dos Goswami nos dando esse mistério mais confidencial, diz que nasceu, na verdade, duas crianças. Nasceu Krishna e Subhadra, a sua irmã. E como no trabalho de parto, Yashoda estava sozinha, ela, pela influência de Yoga Maya, ela esqueceu que tinha nascido duas crianças. Yoga Maya fez ela pensar que ela apenas tinha tido uma criança. Aí, quando Vasudeva chegou ali, ele não viu Krishna, ele não viu Govinda ali. Ele pegou a menina e colocou o seu filho de lado, e aí o filho, ele entrou. Entende? O filho de Devaki e Vasudeva entrou no corpo do filho de Nanda e Yashoda. Tá? E, portanto, este Krishna estava ali junto em tudo que Krishna. Por isso é dito que em Vrindavana não se mata demônio. Krishna não mata demônio. Então, quando Krishna em Vrindavana mata os demônios, é o Vasudeva dentro de Krishna que matou os demônios. Porque essa natureza desse aspecto de Krishna muito ligado ao poder, parecendo o Vasudeva. Porque o Krishna em Dwarka tem 4 braços, como Vishnu. O Krishna em Vrindavana só tem 2 braços, como Govinda. E ali ele ficou. Executou. Aí quando o cruel Akrura, né, tio de Krishna, veio a mando de Kamsa para levá-lo para Mathura, né, aí ele estava levando Krishna, e é dito que no caminho, na saída de Vrindavana, os habitantes de Vrindavana, especialmente as Gopis, pararam Akrura. Tem isso explicado no Srimad Bhagavata, muito bela a prece delas. Elas censuram a crueldade de Kamsa de levar aquilo. Então é dito que ali, o que acontece? Naquele momento ali, pela influência de Yoga Maya, a energia interna de Krishna, Vasudeva fica ali e o Krishna Govinda sai e entra no coração de todos os habitantes de Vrindavana. Então Krishna nunca saiu de Vrindavana. O que saiu de Vrindavana é o seu ansha, a sua expansão que existe em Mathura e existe em Dwarka. Então essa é a posição de Krishna. Então nós estamos aqui nessa parte chamada Bhagavatam, está falando exatamente desse aspecto de Krishna. E é interessante que também que Srila Prabhupada explica aqui que Krishna, ele é desapegado. Esse é outro aspecto que o Prabhupada fala no significado, porque ele é o conhecedor da filosofia Sankhya. E esse é um ponto muito importante, entendemos a filosofia Sankhya, como já estava explicando no começo da aula, que significa o conhecimento. Então, Krishna tem todo o conhecimento, mas ainda assim, ele tem um monte de relacionamentos, família, tudo isso. Às vezes as pessoas falam que uma pessoa que tem conhecimento espiritual não pode se apegar a nada disso, mas os apegos que existem no mundo espiritual são reais. O problema do apego nesse mundo material, entende? É que o objeto de nosso desejo, o objeto de nosso apego, ele é temporário. Mas quando o objeto é eterno, entende? Não há problema. Entende? É a verdadeira natureza. Por isso está dito no Bhagavad Gita, não? Logo no começo, o 2º capítulo mesmo, que se descreve que pela contemplação do objeto do sentido, Dayate Vitsaya Punsha Sangas Teshu Payate.
por contemplar o objeto do sentido, a pessoa desenvolve apego, tá? E do apego vem o quê? Vem a luxúria. Sangas, Teshau Pajayate, Sangat Upajayate, Kama. Kama vem o desejo material. Então, kama, esse desejo material. Então, portanto, no mundo material existe kama, existe karma, mas no mundo espiritual não. Os desejos, Krishna também é considerado objeto do desejo. Krishna também é considerado o cupido transcendental, Kamadeva. Entende? Por isso, Krishna se descreve, né? Kamadevaya. Entende? Os Vaishnavas, na sua meditação no Gayatri, cantam, entende? O nome de Krishna como Kamadeva, porque ele é o objeto do amor, do desejo, ou da luxúria, por assim dizer, transcendental. Tudo que tem neste mundo material, mesmo quando ele é analisado em categorias morais, de certo, errado, puro, impuro, ele se apresenta na forma de uma dualidade, mas no mundo espiritual não existe essa dualidade. Tudo é perfeito, então o desejo, a luxúria, ela é real quando Krishna que é o objeto daquilo. Então, portanto, o Senhor Supremo e aqueles devotos que vivem em relação com o Senhor Supremo, que podem ser considerados na mesma categoria do Senhor Supremo, apesar do Senhor Supremo ser origem, mas aqueles que estão situados com ele, ligados com ele, que são parte da sua potência interna, como está de sua bábica. Krishna, pela sua potência, ele manifesta Jnana Bala, as atividades, os passatempos, os desejos, tudo no mundo espiritual é adorar. Então, apesar de Krishna ser o Supremo, e portanto a adoração de Krishna ser mais elevada, como está dito no Padma Purana, né? Aradhananam Sarvesham, de todos os tipos de adoração. A adoração de Vishnu é suprema. Vishnur Aradhananam Sarvesham. Aradhananam Sarvesham. Vishnur Aradhananam Param. Ela é suprema. Vishnu Aradhana, a adoração de Vishnu é suprema. Mas, está dito no Purana, ó Devi, Tasma Paratara, mas superior a isso, como pode ser superior a isso? Se Krishna é superior, como pode ter algo superior a Krishna? Às vezes tem coisas assim que a gente vê que são irracionais, são ilógicas, como que é? Se está dito que ele é superior a todos, como tem? Agora, superior a isto. Entende? Tasmat Parataram. Agora, Parataram é um superlativo de Param. Parataram, mais que superior a isso. Entende? É o que? Tadiyanam Samaartyanam. Samaartyanam, adoração plena de Tadiya. Tadiya significa dele. Tadiya é um pronome demonstrativo da terceira pessoa, né? Ele, né? Então, Tadiya significa dele. Isso é chamado o genitivo, né? Que pertence a ele, que é dele, aquilo que é de Krishna. Então, então, portanto, o nome de Krishna, os passatempos de Krishna, os associados de Krishna, os devotos de Krishna, ele adorá-lo, adorar aquilo que está ligado a ele, é superior a ele. E, na verdade, nós podemos até mesmo entender mesmo o nosso mundo material. A gente vê quando você quer se aproximar de uma pessoa, e aquela pessoa é um pouco inacessível, ela é um pouco durona, não dá atenção para você, o que é que você faz? Bilu, trata bem o cachorrinho dela, ou trata bem algo que ela gosta. Então, aí aquela pessoa fica mais satisfeita do que você adorar ela. E o que dizer no mundo espiritual? Por isso Krishna fala no Bhagavad Gita, eu sou imparcial, eu não estou um partido de nada, mas aquele que se rende, que depende de mim completamente, eu cuido dele, eu tomo conta daquela pessoa. Então, portanto, o Senhor Supremo, ele com seus associados, entende? Ele é mais completo.
por isso que Krishna, sem os seus associados, Krishna, sem a manifestação da sua energia espiritual, entende? Sua energia interna, entende? Ligada a ele diretamente, ele é incompleto. Entende? Por isso é dito, na verdade, Krishna sem sua energia, sem Radha, sem Vrindavana, sem seus devotos, Krishna não é Krishna, Krishna não é Bhagavan, ele é só Brahman, ele é só impessoal. Entende? Então, apesar de vermos que não há diferença, não? Ete chantha kalapunsa Krishnastu Bhagavan Swayam. Que Krishna é a suprema personalidade de Deus original. Krishnastu Bhagavan Swayam. Portanto, quando Krishna ele manifesta essa natureza, a suprema personalidade de Deus original, é junto com sua potência. Por isso o Bhagavatam também fala isso, não? Vadanti tata avidata diagyanamadoyam brahmeti paramatmati bhagavaniti. Apesar dele dizer que Bhagavan é superior, mas ele também explica, né, que os adoradores, os conhecedores da verdade absoluta, veem que essa verdade absoluta é não dual. Então ela é uma coisa só, mas ela é manifesta na forma de Brahman, Bhagavan e Paramatma. Brahman, Paramatma e Bhagavan. Se você se aproxima dela pelo conhecimento analítico, discriminativo entre real e irreal, você não vai compreender ele na sua forma espiritual. Você vai compreender a natureza daquilo que é temporário e, portanto, você elimina o que é temporário e fica só com o que é real, com o que é eterno. Então, esse processo analítico de Jnana faz com que você apenas realize Deus como impessoal. Aí você vai realizar Deus sem suas Shaktis. Entende? Porque quando você identifica Shakti, você fala Maya, neti, 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 neti. Porque a manifestação da variedade, a diversidade do mundo espiritual é causada pela Shakti de Deus. E se nós seguimos a ideologia de Sri Shankaracharya, o acharya do impersonalismo, que resume a sua filosofia na máxima Brahma Satyam Jagat Mithya. Que Brahman é real, agora suas Shakti, mesmo mundo material, elas são Mithya, falsa. Então, portanto, se eliminando a Parasha, as potências de Deus que o Vishnu Purana deixa bem claro, elas são swabhavika, elas são inerentes a Deus, elas não são um upadi, uma imposição externa a Deus. Então, portanto, o Senhor Supremo vai ser visto sempre com sua potência interna, como o Prabhupada explica, que ela é Parashakti ou Paraprakriti. Então, portanto, o Senhor Supremo nunca existe sem a sua Shakti. Quando você vê a verdade absoluta, o Senhor, a realidade suprema, sem a Shakti, ele é Brahman. Agora, ele manifestou a Shakti de opulência, do Criador do mundo. Aí você vai ver ele como Paramatma, que é o Bhagavan, entende? Portanto, a filosofia védica, ela estabelece claramente essa posição da realidade da energia de Krishna. Então, portanto, este Senhor Supremo é o objeto do afeto. Ele é objeto do amor. Ele é objeto do desejo. E, portanto, aquilo que nós buscamos nesse mundo nós queremos ser felizes em relacionamentos. Por isso nós queremos ser felizes no amor. Mas só que o que acontece? Porque a alma, em sua natureza,
é uma parte integrante de Deus. E como parte integrante, ela tem uma relação com este ser pleno e perfeito. E este relacionamento, no momento, devido à imposição do esquecimento causada por Maya, ela não está consciente, mas como isso é inerente à alma, dela se relacionar como Shakti, como Parashakti, como Tatasta Shakti, como uma energia espiritual, apesar de ter uma condição marginal, mas ela é energia espiritual. E, portanto, quando ela está pura, ela manifesta a mesma natureza da energia interna de Krishna no relacionamento com Krishna. Então, portanto, porque nós não temos isso, estamos ansiando o dia a dia. Por isso é dito que os amantes neste mundo são místicos que se desconhecem. Na verdade, o desejo, esta nossa obsessão por nos apaixonarmos nesse mundo, é queremos exigir que as pessoas sejam Krishna, sejam perfeitos, e elas não são. Então, portanto, nem mesmo o amor humano nós conseguimos viver, porque temos uma expectativa de que o outro, o próximo, seja Deus. E quando descobrimos que ele é Deus, é apenas decepção, frustração. Por isso que as pessoas não conseguem nem mesmo ser felizes neste mundo, mesmo sendo guiado pela natureza inerente do ser de Ananda, de bem-aventurança. Por isso é dito, Raso Vaissaha, Raso Ryevayan Labdha, que por obter raça, a pessoa pode se sentir bem. Então, raça significa o relacionamento estético, o relacionamento que dá satisfação. Os relacionamentos neste mundo material não nos dão satisfação. Nós temos uma expectativa, uma fantasia, uma esperança, mas eles não dão porque o próximo, as pessoas que não são Krishna. Entende? Mesmo esse, apesar de dizer, mas então significa que esse amor é ilusão? Não, ele é ilusório, mas ele é baseado numa realidade. Agora, quando nós vemos o próximo em relação com Krishna, aí sim o amor humano se torna real, porque ele está conectado com Krishna. Mas nós amamos as pessoas, aceitamos elas nos seus limites, como sendo energia de Krishna, não sendo Krishna. E, portanto, como sendo energias de Krishna, elas são manifestações de Krishna para propósitos específicos. Então, portanto, o processo da consciência de Krishna é exatamente chegar neste nível de ver que o caráter de Krishna, a beleza de Krishna, a doçura de Krishna, ela atrai a alma. Esquecido disso, nós vamos buscar isso no lugar errado e certamente vamos nos frustrar. Então, eu acho que por isso deu para mais ou menos explicar um pouquinho aqui sobre esse significado deste verso de hoje. Então, eu posso agora abrir aqui, já são 8h56, vamos dar um tempinho para nós respondermos as dúvidas que possam ter surgido aqui pela audiência, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença online, né? Do Marcos Hanuman, tá? Jai Hare Krishna, da Yali Mosaka, aqueles que são devotos, eu estou lendo o nome que está aqui, às vezes eu não sei pelo nome civil qual é o nome espiritual, desculpe. Então, Haridarshan Prabhu, Hare Krishna, Sanatana Dharma Prabhu, não, obrigado pela presença, entende? Rama Shaka Dasa, bom dia, tá bom, Hare Krishna. Veja quem mais, Luiz Rocha Goulart também, Francisco Carlos Cordeiro Pereira, tá? Deixa eu ver quem mais, gostaria de agradecer também. Parabéns Prabhu pela oportunidade de estar participando dessa aula aqui, nessa página do Rio de Janeiro. Então, vou ver quem mais está aqui.
para agradecer, acho que já agradeci a presença de todos. Então agora vamos buscar as perguntas. Então, quem ainda está assistindo a aula e não fez as perguntas, se tiver com dúvida, digite agora para que eu possa responder, tá? Então vamos ver a primeira pergunta aqui. Tá? Vamos ver aqui. O Yarle Mozaga, né? Pergunta: por que ter nos criados se o absoluto não precisa disso? Em algum lugar fala sobre isso. Primeiro de tudo, Krishna não precisa de nada, mas nós, em Krishna, só precisa de si mesmo. Mas nós também somos o si mesmo de Krishna. Tá? Nós somos seu tadia, como eu estava explicando, somos dele. Não existimos independente. Krishna é a única realidade chamada Swatantra, independente. Nós somos nós somos dependentes. Tantra-tua, nós somos dependentes de Krishna. Então, quando ele quer manifestar, ele sente seu prazer na variedade. Por isso é dito aqui, é um ditado popular no mundo material que diz que a variedade é a mãe do prazer. Então, o mundo espiritual é pleno de variedade. Então, o Senhor Supremo, para desfrutar de si mesmo, ele, pela sua energia interna, ele se expande e ele tem as suas energias, por isso que ele é dito que ele é Purusha. Essa palavra Purusha, ela dá a ideia do masculino, porque o masculino ele é aquilo que desfruta do feminino, e o feminino também desfruta de ser desfrutado pelo masculino. Então essa é uma lei que não coloca a questão de igualdade ou superioridade, mas é uma questão da natureza material, entende? É uma questão de polaridade, entende? Um polo positivo, um polo negativo. Nós não podemos dizer, não, entende? O polo positivo não pode ser, o polo negativo não pode ser negativo porque isso é discriminação. Não, entende? Existe a natureza material. Então, portanto, o Senhor Supremo, ele sente prazer com suas energias, pelo exibir a sua energia. E por sentir prazer, ele também dá prazer às suas energias. A energia de Krishna sente prazer. Por exemplo, há um dito de Srimati Radharani que algumas pessoas mundanas não podem entender, podem pensar que é masoquismo, entende? Mas na verdade Radharani fala, entende? Se Krishna fica feliz em me fazer sofrer, eu quero sofrer muito para dar prazer a Krishna. Então, ainda não podemos entender a grandeza desse tipo de amor que Srimati Radharani expressa. Então, é claro que certamente Krishna não é um sádico. Entende? Ele não sente prazer no sofrimento. Primeiro, nós temos que entender que no plano espiritual não existe essa dualidade de prazer e sofrimento. Só existe bem-aventurança. Então, a variedade do mundo espiritual. Então, portanto, entender por que Krishna nos criou. Entender nós não podemos entender com a nossa mente material, que apenas pode funcionar em termos de tempo e espaço, para entender uma realidade de uma mente que está além disso. Tá? Então Krishna não fica... Vou dar um exemplo disso. Como Krishna, apesar de ele ter os seus devotos, suas energias, ele não depende. Quando Krishna estava em Vrindavana, tá? Desfrutando com os seus amiguinhos, os pastores, os gopas, tá? E com os bezerros. Aí é dito que Brahma, de seu mundo, vendo aquilo, ele não pôde entender a posição de Krishna. E, portanto, ele fez uma travessura, ele abduziu as vaquinhas, os bezerros, na verdade, e os amigos de Krishna. Aí Krishna, quando os seus amiguinhos, os bezerros, que ele sumiram, o que ele fez? Ele é Swatantra. Ele não depende de nada. Ele se expandiu nos amigos que tinham sido tirados dele. Ele se expandiu na forma dos bezerrinhos que tinham tirado dele. E voltou
para brindar, voltou para casa com todos os seus amiguinhos de volta, como nada tivesse acontecido. E é dito que esses seus amigos, os Gopas e os bezerrinhos, ficaram durante um ano escondidos por Brahma, manifestos por Brahma. Tá? E é dito que quando Krishna estava de volta com seus amigos, as mães de seus amigos, as vacas com seus bezerros, sentiram o amor delas pelos seus filhos aumentou exponencialmente. Porque eles já não eram mais só o filho delas, eles eram Krishna. Entende? Então Krishna, ele não precisa de nada. Entende? As almas que é dito que ele depende, também foram expandidas. Então ele é infinito, ele é ilimitado, então ele não depende de nada disso, tá? Tá certo? Então essa história de Krishna, do passatempo dele com o rapto dos seus amigos, da vaquinha, responde a sua pergunta. Ele não precisa, mas ele quer depender do amor desse negócio. Porque o amor de Krishna é ele mesmo, é o seu lado interno. O amor de Krishna é a sua energia interna, é Radharani. Radharani é Krishna como amor. E, portanto, ele e aqueles devotos que existem no mundo espiritual são expansões, associados eternos de Krishna, são almas eternamente liberadas, eles não são divas. E, portanto, eles não exercem o livre-arbítrio de separar de Krishna, porque eles são parte da energia interna de Krishna. Eles não são diferentes de Krishna, como sua energia interna. Eles são expansões de Shrimati Radharani, da energia de prazer, Ladini Shakti de Krishna no mundo espiritual. E da sua energia de Samviti Shakti de conhecimento. E, portanto, esses associados eternos de Krishna dão prazer a Krishna. Entende? E aquelas almas que somos nós, energias marginais, que sempre temos que estar sob a associação de uma energia de outra, e portanto somos almas eternamente condicionados, entende? Vamos nos condicionar, vamos nos associar com a energia interna e, portanto, nós adquirimos a mesma natureza de poder dar prazer a Krishna. Porque nós podemos, na associação da energia de amor por Krishna, pela graça dela, podemos desenvolver amor por Krishna. Então, portanto, Krishna, ele é conquistado por qualquer devoto que desenvolveu esta mesma mentalidade de amar ele incondicionalmente. Eu acho que... Então, vamos outra próxima pergunta. Krishna não precisa realmente. Ramasaka dá essa pergunta para colocar dentro do contexto de sua aula qual a diferença entre avatar e avatara. É apenas uma questão semântica ou de fato há de significado? Não, é uma questão apenas. Avatar é as línguas vernáculas da Índia. Avatara é sânscrito, tá? Então é dito que o hindi, o bengali, as línguas vernáculas da Índia, que tem o vocabulário de palavras do sânscrito, na pronúncia dessas línguas, o A longo, final, ele é omitido. Então você tem, em vez de Rama, você fala Ram. Em vez de Avatara, você fala Avatar. Em vez de Bhagavan, às vezes fala Bhagwan. É um tipo de mineirês que tem na Índia, né? Esse negócio de comer palavras. O mineiro adora comer palavras. Belzonte, Berlam, Berlaba. Então essas línguas também, elas têm o hábito de engolir vogais breves em algumas palavras. Então, na verdade, avatar e avatar. Existem muitas outras palavras nas línguas da Índia que tem a pronúncia diferente do sânscrito. Note mesmo no movimento Hare Krishna, tem muitas palavras de sânscrito que nós falamos com elas com sotaque bengali. E o sotaque bengali tem coisas de diferença, por exemplo, não só tem Ramo, às vezes você fala Jnana, na Bengala é falado Gyana,
kshetra fala ketra, mesmo a palavra yoga ele fala yoga, então existe, o sânscrito ele tem uma certa pronúncia em algumas línguas da Índia, tá bom? Então ali, eu vou ver se mais pergunta. O Ramachakra de novo pergunta, os membros do Panchatattva, com a associação de Sarabhagu, são manifestação de quem? Tá bom lá. Nityananda é manifestação de Balarama, tá? A Advaitacharya é a manifestação de Mahavishnu. E Gadadhara é a manifestação de Radharani também. E Srinivasa é a manifestação de Narada Muni, ou seja, de Jiva Shakti. Narada Muni é uma Jiva, Atma, um devoto, né, que ele se tornou um devoto, iluminou pela associação com os devotos. Então, podemos ver que ali nós temos Vishnu Tattva, como Nityananda, Advaita, e Shakti Tattva, que é Gadadhara, e Jiva Tattva, que é Shivasa. Então, na verdade, e Chaitanya Mahaprabhu, ele é pleno, não? Ele é fonte de todas as diferentes expansões. E ele é a forma original de Deus e a forma original da Shakti, que é Radharani, tá? E Krishna é a personalidade original de Deus e Radharani é a personalidade original da energia de serviço de Krishna, tá? Então, portanto, Krishna é nosso Senhor e Radharani é Nossa Senhora absoluta, não? Tá? Então, vamos lá. Nanda Maharaj se mudou para Nandagram. Sim, também tem, depois de algum tempo de Vrindavana, também tem Nandagram. Eu não sei exatamente, cronologicamente, qual é o momento que ele faz isso, tá? Ou se Nandagram, entende? É uma coisa mais recente, um palácio mais recente, feito para Nanda Maharaj, mas na verdade, os pastores, nós podemos ver quem vive no campo, que é pastor, as pessoas às vezes mudam de lugar buscando pastagens melhores. Eu sei que eles foram de Vrindavana também, não ficaram muito tempo, porque na região de Govardhana também era um lugar de pastagem. Então Krishna com seus amigos, os pastores, eles circulavam por essa região de Vrajadama, não? Vrajabhumi, não? Tá? Então, Namachakra de novo pergunta, né? Em termos de expansão, forma e qualidade, dada a devida atividade transcendental de cada um, quem possui mais potência, Krishna ou Vishnu? Tá. Todas as potências de Vishnu, que manifesta a potência de majestade, né? Como Deus, está presente em Krishna. Mas Krishna, ele tem 4 qualidades adicionais que não estão presentes em Vishnu. Por isso que que Krishna é Bhagavan nesse sentido. Bhagavan indica opulências, tá? Tem Bhagavan, Bhagavan é opulência. Então, portanto, a palavra Bhagavan se aplica tanto a Krishna em Vrindavana, como às vezes Krishna em Dwarka, que ele manifesta também opulências de Vishnu, tá? Então, opulências de grandeza e opulências de doçura, tá? Então, a opulência de doçura plenamente estão presentes só em Krishna. Ele toca sua flauta doce, ele tem associados doces, ele se cubre passatempos doces, ele está cercado. Então, tudo que tem relação à doçura, madhurya, está ligado com essas qualidades extra que Krishna tem. E quanto às qualidades de Aishvarya, poder, tem opulência, riqueza, Bhagavan significa isso, riqueza. Então, quando nós falamos que Krishna é Bhagavan, e essas opulências de riqueza, conhecimento, poder, fama, sabedoria, que estão em Vishnu, Krishna também tem. Entende? O ponto é que quando as opulências de doçura se manifestam, elas eclipsam essas opulências de poder, de majestade. Não é que elas não estejam ali presentes
em Krishna. Então, na verdade, Krishna tem mais potência. Tá? Vou dar um exemplo, que é como que a potência de doçura. Às vezes, Prabhupada ele dá o exemplo do antigo presidente dos Estados Unidos, Kennedy, que ele falava que Kennedy ele era um dos homens mais poderosos do planeta, tá? Mas quando ele entrava no seu escritório, o seu netinho, o filho, não sei o que, estava lá com ele, não sei se acho que era o filho, aí ele fechava as portas, não deixava ninguém entrar, nem o segurança, aí um deles ficou curioso para ver o que estava acontecendo lá dentro, aí viu lá Kennedy deitado no chão de 4 e o seu filho, parece, essa criança cavalgando na sua... Imagine, pelo amor, pela doçura de um pai ou um avô, não lembro se era filho ou neto, que Prabhupada cita, ele é conquistado. Então, as qualidades de doçura de Krishna, elas são mais poderosas, tá certo? Então, a pessoa, o que é mais da pessoa? Aquilo que é interno, que é o doçura. Por exemplo, uma pessoa muito poderosa, um homem muito poderoso, quando ele está com a esposa não trata ele como aquela pessoa poderosa. Ela lá, ele está fazendo coisa errada, ele dá bronca nele. Mas ele imagina uma pessoa, o cara é o rei do mundo. Mas não importa, porque aquilo é um relacionamento de amor, de intimidade. Na intimidade, o respeito, não é que não há o respeito, mas o respeito, ele é eclipsado, entende? Ele não é o mais importante, entende? Mas o respeito tem ali, porque não se pode desenvolver amor sem o respeito estar implícito. Entende? Mas na hora que o amor, que a doçura do amor se manifesta, o respeito não aparece, mas ele está lá implícito, tá certo? Então por isso que eu mostro como Krishna tem maior potência. Sim. O comentário do Marcos, pouca filosofia, ateísmo, muita filosofia e realização. Sim, às vezes muita filosofia dá ateísmo, entende? O que dá realização é quando aquela filosofia não é só conhecimento teórico, não é só conteúdo filosófico, ele é vijnana, é realização, conhecimento na prática. Então, um pouco de conhecimento na prática, às vezes, vale mais do que muito conhecimento teórico. Tá certo? Então, agora a Mataji Sundarangi Devidasi, obrigada pela presença. Ela fez uma outra pergunta aqui. Vamos ver aqui. Opa, aqui. Vamos ver aqui. Opa, aqui, vamos ver. Aqui apareceu um monte de perguntas lá. A deidade de Radharamani é Radha e Krishna em um só corpo? Tá. Sim. Essa deidade de Radharamani é uma deidade muito especial em Vrindavana, que é uma deidade auto-manifesta numa Shila. Aí essa Shila, ela veio exatamente manifestando tanto Radha e Krishna. Então isso é bem apropriado, porque Radharamani é adorado por Gaudias Vaishnavas, devotos de Chaitanya Mahaprabhu, para nós entendermos exatamente como que Krishna e Radha são um só. Eles se separam e depois se unem. Entende? Quando eles se separam, eles são Radha e Krishna, quando eles se unem, eles são Chaitanya Mahaprabhu, tá? Vamos ver aqui, o Francisco Carlos Cordeiro pergunta, né, que outras manifestações de Krishna, além do Brahma Jyoti, são incompletas em relação a Bhagavan? Tá. Considerando que Paramatma seria uma forma de Bhagavan, mas é uma forma de Bhagavan incompleta, é a forma que ele manifesta as suas opulências de Deus, o Bhagavan, para criar o mundo material. Então, Paramatma também tem algumas... ele não é incompleto, mas ele manifesta incompletamente opulências que vai ser encontrado tanto em Krishna, em Dwarka, entende? Que é a origem, né? Por exemplo, que Paramatma, tá? Ele é uma manifestação de um Ansha, de uma expansão de Krishna em Vaikunta, tá? E também em Mathura, em Dwarka, para criar o mundo material. Tá? Então, nesse sentido, tanto o Brahman como o Paramatma são realizações incompletas de Bhagavan.
Bhagavan plenamente só pode ser realizado por Bhakti. Bhakti no sentido de serviço devocional. Apesar de adoração, da realização de Paramatma também é Bhakti, mas é Bhakti ainda na plataforma de Shanta. E, portanto, Srila Prabhupada, que é um grande gênio linguista, ele nos dá muitos Mahavakya. Uma delas é quando ele traduz Bhakti como serviço devocional. Entende? Mas nós podemos ver que Shanta Bhakti ainda não é serviço devocional. O serviço devocional começa com Dasya. Entende? Dasya, Sakya, entende? Vatsalya, Madhurya, a serviço. E em Shanta ainda não há o serviço, porque é um tipo de amor platônico. Amor platônico, a pessoa admira, ama, ela é cativada, mas ela não tem dinamismo, entende? Ela não tem uma atitude de servir. Então, portanto, a manifestação de Paramatma ainda é incompleta, meio em relação a Bhagavan, tá certo? Então, vamos ver mais pergunta. Tá certo. Sim, Arlen, eu lembro de você aqui no WhatsApp. Vamos ver aqui. O Francisco, aqui é o Prananata, Prabhu de Manaus. Haribo, quanto tempo a gente não se vê? Ai, Prabhu, que bom ouvir de você aqui. Então, agora Vijaya Krishnadasa. Se amar é natural, e se sem Krishna o amor não faz sentido, e se Krishna diz no Bhagavad Gita que a ele ninguém conhece, como ficamos? Em outras palavras, estará Krishna a fazer pouco de nós? Não! Como Krishna diz no Bhagavad Gita, ninguém conhece ele, mas aquele que o adora, ele mesmo diz no Bhagavad Gita, ele dá o conhecimento pelo qual você pode chegar a ele. Primeiro de tudo, para amar Krishna é necessário ter conhecimento. Não existe amor sem conhecimento. E, portanto, por isso que nós, antes de amarmos Krishna, por isso que o sarradismo são aqueles que fingem ter um sentimento de amor por Krishna, mas o amor ainda não se manifestou. Bhava ainda não se manifestou. Bhava e Prema vai se manifestar pela graça de Krishna. Quando Krishna e o Guru veem que estamos sinceros e seguir o processo de purificação, entende? De nos qualificarmos, entende? Ele, pela sua graça, dá. Então, na verdade, amor por Krishna, ele só existe na energia interna de Krishna. E a alma, Jiva, ela só pode também espelhar, ela pode manifestar esse amor que potencialmente é parte dela. Chaitanya Mahaprabhu diz claramente: Jivera Swarupa Roy Krishnera Nityadasta. Krishnera Tatastha Shakti Beda Beda Prakasha. A natureza eterna da alma é servir a Krishna. Entende? E ele está se referindo a Tatastha Shakti. Entende? E, portanto, nós temos essa natureza, mas essa natureza ela só se manifesta na associação com a energia interna de Krishna, dos devotos puros, dos siddhas, que estão ocupados no serviço a Krishna. Na associação com a energia material, na ilusão, ela se manifesta na forma da luxúria. Entende? Essa é a diferença. Entende? Portanto, quando nós queremos amar, não Krishna, aquilo que não é Krishna, amar separado de Krishna, entende? Existe o sofrimento. Portanto, como quando fala assim, ninguém pode conhecer Krishna. Então, Krishna faz muito de nós. Ele quer que nós manifestemos o nosso livre. Não pode haver a Jiva, a natureza da Jiva, é que ela tem livre-arbítrio. Portanto, é uma natureza inerente da alma espiritual, Jiva, ter livre-arbítrio. E, portanto, o amor dela só se manifesta pelo seu livre-arbítrio. Por exemplo, mesmo nesse mundo material, ninguém pode amar o outro obrigado. Eu não posso pegar um revólver, colocar na sua cabeça e falar, me ama. A pessoa pode até fazer tudo o que eu quiser, mas ela não vai me amar, porque eu tirei o livre-arbítrio dela. É amar ou morrer. Então, da mesma forma, Krishna não quer que nós sejamos obrigados a amá-lo, e, portanto, ele cria esse mundo material como opção de não amá-lo. Portanto, como nós temos a opção de não amá-lo e de amá-lo, aí nós vamos mostrar que estamos
usando o nosso livre-arbítrio corretamente. Porque se não houvesse uma outra opção, era só amar Krishna, o livre-arbítrio não aconteceria. Mas nós, a natureza de nós como diva, de amar, é implícita. É um princípio sine qua non. Sem aquilo não acontece de exercer o nosso livre-arbítrio. Então, por isso que quando nós queremos, Krishna, pisei na bola, fiz a opção errada, estou arrependido, por favor, me purifique, deixe que eu possa servir você, mesmo agora, mesmo assim, mas me purifique, se revele a mim. Então, aí Krishna, quando ele vê a sinceridade do devoto, ele manda um guru, ele manda, Krishna faz, como está dito, que quando o universo inteiro começa a conspirar pelo arranjo da energia de Krishna, para que você possa encontrar a associação de um devoto puro. E é só, única e exclusivamente pela associação de um devoto puro que você pode amar Krishna. Só pode dar Krishna quem tem Krishna. Entende? E, portanto, Krishna, ele exige que você se aproxime dele pelo mestre espiritual, pelos devotos. Então, portanto, aí ele dá o conhecimento, pela intercessão desses devotos. Krishna, ele dá o conhecimento que é necessário para amá-lo. Do contrário, esse conhecimento não vamos obter por jnana, por austeridade, penitência, ou mesmo por estudar a escritura. Nem adianta você estudar a escritura, não adianta você fazer um conhecimento teórico, ter Bhakti Shastra, ter Bhakti Vaibhava, ter tudo isso. Isso não dá amor por Krishna. Isso é importante para purificar, o conhecimento é necessário para nos purificarmos da nossa inveja de Krishna, entende? O conhecimento é importante porque estabelece a posição suprema de Krishna, mas ainda não dá amor por Krishna. O amor por Krishna vem pelo serviço, como Krishna falou, ao Krishna Tadiya, aquilo que é dele, o seu nome, seus devotos, sua morada, como que nós agimos em relação ao que é dele. Ele vê, aí pela sua energia, aí ele nos dá o conhecimento. Do contrário, não. Tá certo. Então vamos ver aqui. Tá. Alguém pediu para eu falar mais alto. Estou tentando falar o mais alto possível. A Ginter Rames pergunta sobre considerar a potência de Shakti, a conciliação entre pontos comuns entre o Sankhya, Vedanta e Tantra. Tá, isso é uma coisa meio técnica. A palavra Sankhya, como eu expliquei, inclusive quem tiver conhecer sobre isso, eu postei umas postagens no meu Facebook desses dias que explica sobre essa questão de Sankhya e Yoga, diferente de Sankhya e Yoga. Sankhya se pode significar, de acordo com o Sankhya original dos Puranas, de Kapiladeva e de Krishna Bhagavad, Sankhya significa Jnana, o conhecimento. Vedanta é a conclusão deste conhecimento. E Tantra é um tipo de literatura que explica os detalhes de como adorar a Krishna. Os Tantras também são chamados Agamas. Entendeu? A tradição Vaishnava, o Srimad Bhagavatam, fala que mantras tântricos ou védicos são utilizados pelos Vaishnavas e misturados. Então, portanto, Tantra é um tipo de literatura de revelação que explica Krishna junto com suas Shaktis. Tá? No Vedanta existe muito conhecimento que estabelece a superioridade do Brahman. Entende? Agora, as literaturas tântricas encontradas nos Puranas, no Srimad Bhagavatam também, ela já descreve Krishna com suas energias. Isso é um resumo, tá? Tá? Então, agora o Mahaprabhu Kripa, né? Pergunta lá, poderíamos afirmar que Krishna cria todas as entidades vivas pelo seu desejo de se relacionar amorosamente, na medida que o amor se notabiliza com a atitude de serviço, uma via de mão dupla? Sim, como eu falei, Krishna, ele cria as entidades vivas, mas não no sentido de criar baseado no nosso tempo material. Quando nós falamos a palavra cria, imediatamente a nossa mente tem essa tendência de criar, de noção de tempo. Então, se ele cria, não era antes e vai começar a existir agora. Mas, na verdade, quando se fala que Krishna cria, no sentido de que tudo é dependente dele, entende? Então, nós não podemos conceber com a nossa mente material algo se manifestar numa dimensão sem passado, nem presente, nem futuro. Tá? Então, na verdade,
As entidades vivas são eternas como Krishna. Existe um momento na criação que elas se manifestam, existe um momento da criação que elas se tornam manifestas, mas elas sempre existiram e sempre vão existir, tá? Portanto, nós, no mundo material, nós não manifestamos esse amor por Krishna pelo erro de nosso livre-arbítrio. E, portanto, quando nós, de novo, mesmo na nossa impotência de amar Krishna, desejamos amar Krishna, Krishna vai ver esse desejo também. E esse desejo não é uma coisa abstrata. Esse desejo tem que ser materializado pelo serviço. E aí, por querer servir mesmo sem amor, Krishna vai purificar o nosso coração e nos dar a companhia daqueles que vão nos contagiar com esse amor, que são os devotos puros de Krishna. Bhakti é algo que se obtém por contágio. Nós podemos desenvolver Bhakti na associação de devotos mais avançados, devotos puros. Do contrário, porque Bhakti é da natureza da energia de serviço a Krishna. Bhakti é da natureza dos devotos. Uma pessoa não pode pensar, como Krishna diz, aquele que pensa que é meu devoto não é devoto, mas aquele que é o devoto do meu devoto é o meu verdadeiro devoto. Tá? Entendi? Então, portanto, as entidades vivas existem dessa forma. Tá? Então, vamos ver aqui. Opa, subiu bastante pergunta, não? Tá. Vou aqui. Um pouquinho. Estava aqui. Olha, subiu muita pergunta. Desculpa o tempo que está estourado, mas vamos lá. O Marcelo Magalhães pergunta: nesse mundo a essência da diversidade é a dualidade, como pode funcionar a diversidade sem dualidade no mundo espiritual? A dualidade desse mundo material é uma perversão da alteridade. A alteridade, o eu e tu, existe no mundo espiritual. Entendeu? Só que essa alteridade existe sem ego. Tá? Enquanto que no mundo material a dualidade existe baseado no ego, que por divide. Tá? A variedade, a diversidade, a polaridade, a alteridade do mundo material é problemática porque pelo ego nós queremos dominar. No plano espiritual não. A polaridade, a diversidade, toda a diversidade é necessário para causar prazer. Entende? Tá certo? Então, portanto, a dualidade do mundo material não confundir com a alteridade do eu e tu. Porque dá uma olhada, vamos ver. Os impersonalistas gostam de conjugar o verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação. Não há distinção entre sujeito e objeto. É um verbo de unidade. Agora, o verbo amar é um objeto, ele é um verbo transitivo direto, tem que ter o sujeito e o objeto. Então, a questão do sujeito e objeto do amor é exatamente essa natureza da alteridade para que o amor exista. Tá? Então o impersonalista tentam, fazendo um malabarismo de palavra, transformar essa alteridade eterna como se fosse a mesma coisa da dualidade do mundo material que divide, a alteridade une. Entende? A alteridade gera união na forma de comunhão. A alteridade, agora a dualidade do mundo material, ela separa. Tá certo? Então vamos lá. Por favor, inscreva-se no canal YouTube do Rio de Janeiro. Agora mais uma oportunidade de a gente poder estudar, ouvir as aulas dos Vaishnavas, as pregações. Então não deixem de participar desse novo esforço que é isso que o Rio de Janeiro está fazendo dessa novo espaço no YouTube. Isso com o Rio Bhakti Center, fazendo propaganda. Tem que fazer o merchandise aqui, né? Tá certo? Então, vamos ver se tem mais pergunta. Acho que acabou, é só isso. Obrigado por todos vocês, pela gentileza. Tá? Então, para participar desse grupo do YouTube, entre em contato com a administração do Rio de Janeiro. Tá legal? Aqui.
É outro merchandising. Eu tenho um grupo de estudo hoje, todas as quartas-feiras, das 7h30 das 7 horas às 8h30, eu faço uma live do estudo do Bhagavad Gita. Estou estudando todos os capítulos do Bhagavad Gita, mas é um estudo bem baseado em estudo. Eu faço a tradução do sânscrito literal. Tá? Eu traduzo literalmente os versos do Sankta em temas de discussão e depois a gente comenta sobre o significado. É um estudo crítico, que eu faço comparação com outros comentários, né? Eventualmente é um estudo aberto. Vocês podem só entrar no meu Facebook hoje, quarta-feira, e assistir em uma live. Aqueles que querem participar ativamente, fazendo perguntas pela live, não é possível. Você tem que se inscrever num grupo que eu tenho para ter acesso ao Zoom. Ou seja, a aula de hoje, o grupo de estudo é feito no Zoom. Aqueles que estão inscritos podem participar, fazer perguntas ao vivo, participar da aula, e os que não estão inscritos podem assistir na live. Então, para isso, eu preciso que vocês me mandem pelo meu WhatsApp, né? Que depois vocês podem, eu vou digitar ali depois o WhatsApp, né? O meu WhatsApp é isso aqui, tá? 12 981 55 6612. Vocês podem me mandar o seu nome completo por extenso, data de nascimento e e-mail, e vocês vão estar inscritos, vocês vão receber o link para vocês entrarem no grupo de estudo e ter acesso para poder participar da aula do Zoom. Então, estão todos convidados, o curso é completamente gratuito, não cobro taxa nenhuma. Aqueles que quiserem dar o Dakshini, podem falar comigo, depois eu dou o meu Pix, mas não é obrigatório, é totalmente voluntário, aqueles que tenham necessidade de dar Dakshini, tá? Então, mas é um curso gratuito, porque eu quero que todos possam estudar o Bhagavad Gita e compreender, e eu dou noções um pouquinho de sânscrito na tradução, tá? Então todos podem fazer parte. Então, eu aguardo quem mandar hoje as informações, eu mando o acesso ao grupo, tá? O WhatsApp é esse número que eu acabei de colocar em cima aí, tá? 12 981 5566, esse é o meu WhatsApp. Basta você dar o seu nome completo por extenso, data de nascimento e e-mail e falar quero me inscrever no grupo, aí vocês já estão no grupo, eu mando o link para vocês, tá? Tá. Tem quem me mandou essas informações, eu vou escrever, pode ser que eu ainda não tenha feito, mas até hoje vocês vão ter acesso, tá? Então, obrigado pela atenção, desculpa o atraso aqui da aula, mas obrigado por vocês estarem participando. Hare Krishna.